Alô, meus irmãos, a paz a todos. Mais um Desenvolvendo um Tema. Eu de Felipe aqui falando. E eu queria falar um pouco da questão do tempo. Como que a gente entende o tempo? Como que a gente entende passado, presente e futuro? Observando que o nome de Deus, ele diz a Moisés, eu sou o que eu sou. Podemos entender que pode ser eu sou o que sou e o que serei. Porque Deus está dizendo que ele é passado, passado gera um presente, presente gera um futuro. Então ele não precisa falar quem eu fui, é quem eu sou, porque o passado passou, o presente está em andamento e que serei, porque gerará um futuro. Você já parou para pensar na questão da viagem no tempo? Quem sabe você vai achar que é um assunto bobo, mas não é. É um assunto muito interessante. Quando Deus olha para a gente, Deus requer que nós pensamos no agora, sabia? Você pode reparar que quando Deus manda o maná para o povo de Israel, Deus ele manda maná, todo mundo tinha que colher todo dia. Não se podia guardar maná para depois. Mas quando chega a sexta, Deus manda se catar maná para a sexta e para o sábado. Há uma história que alguém guardou o maná no meio da semana, no discurso da semana, e o maná amanheceu estragado. Porque o maná, Deus estava pensando ali, Deus é Deus de agora, Deus está trabalhando agora, o depois está na mão dele, tá entendendo? O que aconteceu agora é agora. Aí Jesus diz na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha que interessante. Você entende que a Bíblia explica a própria Bíblia? Então, a visão que Deus quer de nós é hoje. Porque se pensarmos no futuro, vai bater ansiedade. Então, nós temos que lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele está cuidando da gente, Pedro diz. Mas o interessante é que tiveram muitos profetas que tiveram visões do futuro. Você sabia disso? Uns que viram carros que andavam com som estranhos, que geralmente se dá com um carro que anda em alta velocidade. E o mais interessante de tudo isso é que o livro do Apocalipse, o livro da revelação, tudo aquilo que João, tenho certeza do que eu estou dizendo, tudo que João viu que não soube explicar, João estava tendo uma visão do futuro. Ou você não imagina que as visões que Daniel tem tido no seu livro, eles estavam falando de coisas que ele não entendia, porque estavam vendo coisas do futuro. Houve-se até em um debate, uma certa conversa calorosa, quando João fala que viu gafanhotos que tinham rabo de escorpião, que tinham cabelo e dente. Mas na verdade, irmãos, tudo que João está vendo, João só pode usar para meio de comparação o que João conhece. Tá entendendo? João agora, quando João tem essas visões, João está partindo para o campo do futuro. João ele saiu, o anjo manda ele subir para ver. Então João ele sai do seu campo de tempo para um tempo futuro. E João agora vai ter que usar o que ele conhece para poder explicar o que ele está vendo. Então tem certas coisas que João está vendo ali que é difícil de ele tentar. Quando ele diz que todo olho o verá. Como que João vai explicar isso? Que todo olho vai ver. Hoje nós temos como entender. Porque por este vídeo que a minha querida e amada esposa está gravando aqui, pessoas do mundo inteiro podem ver esse vídeo. Então imagina quando o eterno Senhor, o Mashiach de Israel, tão gracioso e tão tremendo, tiver nas nuvens, todo olho vai ver. Aí teve um louco que disse que ia vir de avião. Mas a questão não é essa, irmãos. A questão é que João está vendo o futuro. Em tudo. Quando ele diz que a besta, que o falso Messias, que o anticristo, ele auxiliado, que o seu falso profeta gera uma imagem para ele. E esta imagem ela consegue ver e até matar
uma imagem holográfica, irmãos. Como é que João vai explicar uma imagem? Eu, que gosto de escrever sobre ficção científica, isso para mim talvez seja um gênero natural, uma imagem holográfica. Mas como é que João vai explicar uma imagem holográfica? Como é que João vai explicar uma visão que o mundo inteiro vai ver? Irmão, João está lidando com o futuro. João está lidando com coisas. Eu imagino, irmão, João, de repente, tendo a visão da Nova Jerusalém. Imagina, de repente, João olha para o céu e a Nova Jerusalém vai pairando sobre a velha Jerusalém. Isso é muito forte, irmãos. Talvez João não tinha palavras para escrever. Quando João diz que essa cidade tem ruas de ouro, pedra preciosa, irmãos, tudo isso é perecível, é da Jerusalém de baixo. Mas João não sabe descrever o que ele está vendo, porque tudo que João está vendo é tremendo demais, irmãos. Pensa você que está me assistindo. E eu queria aqui mandar um abraço para o meu amigo Juninho. Juninho que mandou uma mensagem para mim no vídeo aí. Para quem não sabe, eu e Juninho paramos uma vez na escola, quando a gente era criança. Meu amigo de infância, Juninho, obrigado pela força. Pega esse Juninho e leva Juninho lá para o futuro. Como é que Juninho vai descrever? Por mais que tenhamos uma tecnologia avançadíssima hoje, ele vai ter que descrever o mundo que ele está vendo com aquilo que ele conhece. Imagina alguém que está na ilha de Patmos, uma ilha rochosa, uma ilha de prisioneiros, irmão, sem muito acesso a nada. Está ali, quem sabe esperando para morrer, mas de repente Jesus reaparece a ele glorificado, de uma forma de glória, e chama ele. E eu acho que quando ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega, ele está falando, eu sou o princípio e sou o fim, eu sou toda a história. Ele está no tempo, mas sai do tempo para controlar o tempo. Vou explicar. Eternidade não é tempo. Ele mora na eternidade. Mas ele sai da eternidade para entrar no tempo. E ele controla o tempo, mas não é do tempo, é da eternidade. É muito forte. Ele não se deteriora com as condições do tempo. Tá me entendendo? Nós estamos aqui. Eu um dia fui uma criança, você foi uma criança. Hoje você é talvez um jovem, um adulto. São característica da deteriorização do tempo que você sente, que você vive. Mas ele não. Ele está na eternidade de uma forma, entra no tempo de uma forma, continua da mesma forma, manipula o tempo, controla o tempo e sai do tempo. É isso que Jesus está dizendo. Então, em toda a história, quando Abraão vai sacrificar, ele tem um deslumbre de visão, que ele está espantando os abutres, ele tem uma visão. Jesus falou que ele teve e viu. Ele viu Jesus. Você entende isso? Sabe o que isso quer dizer? Jesus pegou e levou ele no futuro. Que interessante, cara. E ele viu. Jesus falou para a mulher do tanque lá, a samaritana, a hora vem. Só que de repente vem futuro e já chegou. Meu Deus do céu, que tremendo. Ele abreviou o futuro. Olha como ele é poderoso. É por isso que eu digo, irmãos. Sai um pouco do esboço religioso para entender que Deus é tremendo e está além. Ele está além disso. Ele é o criador de tudo e controla tudo, manipula tudo, faz do jeito dele. Isso aqui é tudo dele. Então diz, a hora vem e já chegou. Quem seria que adoraria em espírito e verdade? A própria samaritana. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Olha, tá me entendendo? Quando a gente fala de viagem no tempo, é muito dito hoje, é um assunto muito falado, viagem no tempo. Só que tem um problema. Se eu volto para o passado já passou. Digamos, teoricamente, que eu voltei no passado. Se eu me reencontrar no passado, eu posso gerar um problema muito grande. Eu posso atrapalhar o discurso do presente. E atrapalhando o discurso do presente, eu acabo com o futuro. Digamos que eu encontrasse meu pai ou a minha mãe no passado e eles não se casassem, eu não estaria aqui mais. Não tem como, irmão. Porque o passado já passou. Se eu viajasse para o futuro, o que aconteceria? Não seria nada, porque é futuro. Como é que eu vou viajar para o futuro se o futuro não está pronto? Dentro de uma ficção científica, é bem provável. São linhas de tempo que estão passando.
Mas para nós que estamos, na verdade, é muito teórico. Porque o passado passou e o futuro está se construindo. Mas é tão lindo quando o Criador ele gera essas coisas. É muito lindo, irmãos, porque ele está no controle, ele já sabe. Isso é onisciência de Deus, ele já sabe. Ele cria, dentro do que ele sabe, ele criou uma situação para João ver do futuro. E João e nós, não adianta, nós estamos vendo isso hoje. Ou você não está? Nós estamos vendo isso acontecer hoje. Quando o profeta, que eu não me lembro o nome, disse que carruagens que andavam numa velocidade. Hoje a gente vê carro passando pelas praças numa velocidade. Eu quero mandar aquele abração e te pedir, dá uma moral aqui pro seu amigo aqui, que talvez você não vê há muito tempo, mas que vocês estão aqui no meu coração. Muito obrigado aí pelos inscritos que estão dando a força. Se puder se inscrever, dá essa moral para mim, dá essa moral pra gente, para mim, para minha produção, dá essa moral por desenvolver um tema aí. Eu quero te agradecer e te pedir que Deus te abençoe muito. Continua com a gente. Muito obrigado.